Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 34º episódio do Aços e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Olá, olá. Aqui, o Gonçalo roubou uma deixa-me, que eu é que dizia sempre olá, olá. E agora sou mais rápido. Começamos a roubar as deixas uns dos outros. Há uma do Gonçalo, qual é? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Que eu já ouvi o Diogo a dizê-la uma outra vez. É normal que aconteça. Como está, malta? É sinal de um pouco de empatia, não é? Tendemos a imitar um pouco das pessoas que gostamos e admiramos. Portanto, é um bom sinal. É, pá, está bonito. Vou verter uma lágrima. Olha, antes de começar, antes de irmos aos temas e à conversa e discutir a semana, etc, etc. A semana passada, nós atrasámos o lançamento do podcast e o Daniel Pires, que é nosso ouvinte assíduo, já estava a estranhar a coisa e veio comentar no Facebook e no YouTube. Daniel, voltámos, não vamos mudar, vai ser sempre ao sábado, só que a semana passada não deu mesmo. Depois também temos outro ouvinte que eu estava aqui à procura, está aqui, deixem-me ver, o Nuno Duarte, que era para não me enganar, o Nuno Duarte também estava à espera de que eu lançasse o podcast no Spotify e eu esqueci-me completamente a semana passada, peço imensa desculpa a todos os que nos ouvem pelo Spotify, já está lá, já o acabei há um bocadinho de o partilhar, com um bocado de atraso, mas pronto, mas mais vale tarde do que nunca. E já agora vou fazer um bocadinho de publicidade. Eu agora tenho um novo podcast e não é para levar as pessoas para fugirem do nosso, porque este é o core, este é o verdadeiro. Mas tenho um podcast em inglês com Michael Wiggins de Oliveira, que é um autor, é um investidor também, inglês, por acaso de descendência sim, portuguesa e brasileira, ou de ascendência portuguesa e brasileira. E eu já o segui no Seeking Alpha, que ele tem posts grátis que podemos ver e gostava bastante. E depois começámos a conversar no LinkedIn e acabámos por experimentar isto. É um formato diferente deste, porque é um formato muito mais curto, de 20 minutos, e eu tenho a ideia que o Michael tem uma visão bastante diferente da minha do investimento, nós não nos conhecemos ainda assim tão bem, e que a coisa vai criar atrizes, portanto vai ser engraçado daqui para a frente. Dito isto, meus amigos... Eu também aproveitava para fazer também uma ligeira publicidade, porque por causa de um desafio, o Hugo Roque vai apresentar o livro, até tenho aqui, o Antifrágil, e vai ser esta semana. Espera aí, estás para a tua frente. É. Isso. E vai ser esta semana, na quarta-feira. E convido-vos aos dois e a todos os nossos ouvintes a participar. O link... acho que o Luís Jordão vai colocar no link do Facebook do Investment Book Club, portanto é aí ver que certamente será fixe. Excelente. Eu estou a ler o livro, eu pensava que o livro era mais curto, ainda são 400 páginas, portanto eu não acho que não me parece que vou terminar a tempo, mas mesmo para quem não lê, normalmente isto é informativo, porque mais que não seja, tem assim uma chega do que se trata o livro. Eu confesso Qual é que é o livro? Antifrágil, do Nassim Taleb. Quando tu disseste pela primeira vez aqui, aliás, até foste tu, acho eu, que lançaste o desafio, ou não? Aqui nos comentários do YouTube. Exatamente. Sugeri ao Hugo que contactasse o Luís Jordão para ser lá apresentar o próximo. E eles aceitaram os dois. Para quem não conhece o Hugo, é um investidor com muita experiência, foi também o Chief Investment Officer da Casa de Investimentos no Porto, entre muitas outras coisas. E eu, quando tu comentaste isso da outra vez, e quando o Luís lançou o anúncio de que ia ser o Hugo a apresentar o Antifrágil, eu pensei, vou ter que ler este para participar, e eu ainda não o li. Mas pronto, mas também dá para participar caso não tenhamos lido o livro, e é o objetivo do Book Club também, um deles é esse, não é? É que ele vai apresentar o livro. Alguma novidade da semana, malta? Não, é mais do mesmo.
Mandaste agora um link das páginas amarelas. Pois foi. O Facebook vai criar, entrar um bocadinho em concorrência com o Google, né? Costumava ser onde as pessoas procuravam o contacto das empresas, eles vão criar. Já viste como é que é? Lançaram agora em São Paulo. Era no não tens WhatsApp. ninguém que... Por acaso, posso perguntar. Sim, era giro. Olha, já podes perguntar sobre isso e sobre como é que está a correr os pagamentos lá. Eu alguns contactos. Eu perguntei, tenho um grupo de amigos que moram em São Paulo, perguntei-lhes a história dos pagamentos e ninguém sabia. E depois é que foram ver ao WhatsApp, que já podem mandar dinheiro uns aos outros, e eles não faziam ideia. Portanto, a adoção parece estar a ser lenta. Curiosamente, esse tema do Facebook, isto basicamente é um post do Mark Zuckerberg, que é partilhado, suponho eu, no Facebook, e depois partilharam no Twitter, e eu saquei do Twitter e mandei aqui aos meus 2 colegas, que diz que vão ter um diretório de empresas e serviços dentro do WhatsApp. Há lá páginas amarelas, como era a páginas amarelas antigamente, e isto supostamente vai tentar concorrer com o Google hoje em dia, basicamente é um diretório de empresas, o básico, não é o search. E eu estava a ver, porque até estive para escrever para esta semana e acabei por não escrever, porque não me entusiasmei o suficiente, uma empresa chamada Thrive Holdings, que tem um negócio de páginas amarelas, o legacy business é as páginas amarelas, e estão em constante declínio, e eles têm conseguido, depois de desenvolver um software CRM com mais algumas coisas, têm conseguido que os seus clientes das páginas amarelas, canalizadores, cabeleireiros, tudo o que possa aparecer nas páginas amarelas, passem para o software deles, de CRM, etc, etc. Portanto, eles estão a fazer o shift, à medida que vão reduzindo as vendas das páginas amarelas, eles vão passando para um software as a service, que, do que eu percebi, não é assim nada extraordinário, não pode ser copiado por outros, nomeadamente o Facebook, mas é interessante porque há aí negócios de páginas amarelas e estes acho que estão para comprar as páginas amarelas do Canadá, exatamente para fazer este, é como que uma forma de ganharem clientes, de angariarem clientes para o software as a service. Portanto, as páginas amarelas ainda existem e ainda dão algum dinheiro, ainda que, neste caso, em declínio 20% ao ano. Força. O Diogo está ali muito caladinho. Diogo, então... Estou, pá, não tenho ideia disso. Não li nada, pá, eu vi o post, mas nem reparei. Ok, mais coisas que eu tenho aqui para o comentário inicial desta semana. Eu, na próxima semana, vou estar a falar com o CEO da Tiny Beans. A Tiny Beans é uma empresa originalmente australiana, é uma rede social relativamente nova, muito pequenina, dedicada especialmente a pais de crianças pequeninas. Inicialmente era dos 0 aos 6 anos, mas agora já está a esticar até à adolescência. E eles querem ser a rede social segura, onde as famílias possam partilhar fotografias e vídeos das suas criancinhas num ambiente seguro, em teoria contra o anti-Facebook. O que isto quer dizer de seguro, eu não tenho a certeza porque é que é mais seguro do que outras redes sociais, mas é o slogan deles e é assim que eles têm conseguido angariar clientes. Eu tenho várias dúvidas aqui, os meus caros colegas já devem ter lido, provavelmente, se não leram, hão de ler a minha análise à Tiny Beans. Eu ainda não estou convencido de que isto venha a ser uma excelente empresa, uma excelente rede social, porque há muitos desconhecidos aqui no meio, mas entretanto, se alguém se interessar e quiser fazer perguntas ao CEO, podem mandar por aqui nos comentários que eu pergunto-lhe. Outra coisa desta semana, já agora, eu estive a ouvir o novo podcast do 1% Show é difícil pronunciar nomes indianos, que é agora estava a falhar o nome, já vos digo, e um dos episódios é com o grande professor Sanjay Bakshi, que é um professor da Flame University, que pelos vistos é a universidade onde eu gostava de estudar, na Índia. E o Sanjay é o autor daquele artigo que eu já trouxe uma vez aqui, que é o Vantage Point, que é olhar para uma empresa pelos olhos do analista, do banqueiro, do investidor, do Ben Graham, etc, etc. E é um tipo muito inspirador, recomendo vivamente, porque o Sanjay Bakshi ele ensina finanças comportamentais, portanto ultrapassa tudo o que é parte técnica e vai muito mais para os mental models, a parte psicológica, etc, etc. Ele aborda uma quantidade de temas sobre como nos melhorarmos como ser humano, como
como pessoa, desde meditação, a dieta, comida, a relação com uma quantidade de coisas. Portanto, recomendo vivamente The 1% Show com Sanjay Bakshi. E é isto, amigos. Qual é o. Vamos passar aos vossos temas. Quais... Diz Diogo. Eu ia dizer, pá, eu tenho poucas novidades. As minhas novidades são mais da China, mais uma vez, que é onde eu tenho estado mais em cima. Mas posso dizer, por exemplo, hoje uma grande novidade é o início da abertura daquilo que eles chamam das Walled Gardens, da Tencent e da Alibaba e da ByteDance. Durante muitos anos a internet foi basicamente enjaulada, em que, por exemplo, no WeChat não era possível links externos da Alibaba, não havia mini programas da Alibaba ou da ByteDance. Portanto, estavam completamente excluídas de todo o ambiente. E a partir de hoje já é possível aceder a links, por exemplo, do Taobao, que é a aplicação da Alibaba, dentro da WeChat. Não dava para partilhar de maneira nenhuma? Não. Uau. Era impossível. E era mesmo a concorrência, era cancelar a concorrência, literalmente. Não é bem concorrência, porque nem atuam no mesmo setor, mas era cancelar os outros gigantes. Principalmente ao início, isto houve várias guerras e houve várias questões. Ao início, a maior guerra foi entre a Alibaba e a Tencent. Depois, atualmente, eu acho que pior é entre a Tencent e a ByteDance. Neste momento, a maior ameaça para a Tencent seria a ByteDance. E acho que a abertura até da Alibaba, entre a Alibaba e a Tencent até pode ser benéfica para os dois. Mas pronto, é o início hoje. Eu estava a ver isso no Wall Street Journal mesmo antes de começarmos aqui a gravar e acabei por não ler. E eu tenho, o Facebook às vezes pergunta-me quando eu publico algum link externo, pergunta-me se eu tenho a certeza se quer partilhar aquilo porque vai levar as pessoas para fora do Facebook. E eu, what the fuck, claro que é. Toda a gente tenta que, e o algoritmo, tanto quanto se sabe, favorece coisas que mantêm as pessoas dentro da plataforma. E não aqueles que tiram as pessoas para outros links externos. E esses tipos fizeram isso muito mais hardcore logo de início. Sim. Sim, e eles próprios eles continuam a vir dizer que os links têm que cumprir as políticas internas e que eles podem ter o direito de cancelar a mesma e bloquear uma data de coisas, mas que a ideia vai ser abrirem-se aos concorrentes, não é? E acho que vai ser benéfico para todos. Eu até acho que é algo que vai fortalecer os gigantes, não é? Porque, por exemplo, a Tencent vai passar a ter muito mais, o WeChat vai passar a ter muito mais flow de pessoas, né? Porque se as pessoas puderem tratar das coisas da Taobao lá melhor, a Taobao abre um universo enorme de novas pessoas, novas compras que podem ser feitas a partir de lá. Portanto, aquilo fortalece os gigantes, né? Em benefício. Antes estavam a tentar prejudicar-se aos outros gigantes e neste momento eu acho que isto vai formar um complô ainda maior dos grandes, uns com os outros. Quem fez uma mudança de chip muito semelhante e de forma autónoma foi a Microsoft, não é? Que permitiu que, por exemplo, o Office pudesse ser instalado em Linux e nos Macs e, portanto, fez essa transição com o novo CEO e correu bastante bem também. Eu agora estava a pensar, pensei nisto esta semana para vos perguntar e agora esqueço-me da empresa. A história da Apple, da App Store que falámos aqui semana passada, estava a pensar numa empresa qualquer e perguntei-me, será que estes tipos vão ter que dar 30% de tudo à Apple? E não me lembro qual é a empresa, mas era um caso muito específico porque as pessoas iam comprando muitas coisas dentro daquela app. Por exemplo, a Amazon. Se descarregarmos coisas da Amazon na App Store. A Amazon tem um acordo. A Amazon tem um acordo Sim. especial e essa é outra das críticas. Ok. E a Netflix também tem um acordo especial e há muitas. Eu sei quem não tem, por exemplo, porque publicamente vem criticar muito é a Spotify, é um dos exemplos, até porque depois a Apple também concorre com a Spotify, a Match também, do Tinder, também porque eu agora não me lembro do nome dele, que é o fundador da IAC, também publicamente já veio muitas vezes criticar. Barry Diller? Não. Exatamente. Esses já vieram criticar muito, mas depois também se veio a descobrir exatamente isso, que a Amazon, por exemplo, tem um acordo especial para pagamento. Não é? E quer dizer, isso também é concorrência desleal, não é? A autoridade da concorrência, não é?
quer dizer, quanto maior és, menos ainda tens que pagar. Quer dizer, há assim um bocado um contrassenso para a bargaining concorrência. power. Isto é a história do John Malone, era esta. Era quem pode, espreme e arranja melhores condições. Por falar nisso, vocês leram, o Gonçalo eu acho que leu, os e-mails do Steve Jobs, Não. Sim. a criação dos 30% da App Store, da Apple Store. Espetacular. Não é bem a criação, mas era a implementação, no caso particular, dos audiobooks, ou dos e-books feitos. Por isso é que, se queres contar a história... Conta. Basicamente, os e-mails são interessantes, porque segundo pude perceber, o Steve Jobs viu um anúncio do Kindle, da Amazon, a mostrar o quão fácil era comprar um livro através do iPhone e depois aceder a esse livro através do Android e de um Kindle. E ele, ouch, this hurts. E não é? Basicamente mostrar, era um anúncio a mostrar que é muito fácil mudar entre devices e claramente não era algo que a Apple conseguia. Então, eles discutiram sobre se seria possível ou não implementar e forçar a Amazon a usar o sistema de pagamentos deles e pagando os 30%, ou não, ou se não fazia sentido, e chegaram à conclusão que faria sentido, mas provavelmente a Amazon não ia aceitar e ia sair da Apple, nomeadamente dos livros. Não sei se ainda se hoje em dia ainda será possível ou não comprar um livro e-book através da Amazon. Se calhar ainda não. E-book dá. E-book dá? Não sei se e-book, se Kindle Book. Ok. Não sei, mas eu sei que dá. Mas tu consegues comprar um livro através do iPhone na Amazon e depois lê-lo no Kindle? Não sei dizer. Pois, também não sei. Não sei se hoje em dia dá. Mas o que eles tentaram fazer foi limitar essa conversa dele a explicar o racional. E o racional da Amazon ao início ter tido a exceção. Também não sei se te lembras do e-mail, mas a Amazon teve a exceção porque o Kindle servia como fonte de download para a grande maioria de todos os e-books. Então não fazia sentido à Apple apoderar-se de parte dessa transação, já teriam a beneficiar se puderem também ver os e-books. Mas a determinado ponto isto inverteu e os iPhones eram a fonte principal de compras de e-books. Então, a partir do momento em que se viram nesta situação mais com poder acrescido, tentaram implementar e capturar mais do mercado. Meus senhores, vamos aos nossos temas. Que tema trazes, Gonçalo? Trago checklist. Terminei agora de ler um livro sobre checklist, chamado Checklist Manifesto, do Atul Gawande. É um cirurgião e é espetacular porque ele consegue escrever, parece algo tão simples, não é? Uma checklist, mas ele consegue escrever 200 páginas sobre checklist. Eu recomendo vivamente. Tens aí o livro físico à mão? Tenho. Mostra aí. Como é que chama? Checklist Manifesto, é isso? É isso mesmo. Checklist Manifesto. Recomendo vivamente. Para ler há muito tempo. Diogo, teu tema? O meu tema, eu trago uma continuação de um artigo que muitas vezes é usado como argumento para o buy and hold, para a teoria do comprar e nunca vender. Em que basicamente o artigo inicial dizia que se perderes os 10 melhores dias do mercado, os teus retornos são... Os 10 melhores dias dos últimos 20 anos, os teus retornos são horríveis. E este artigo complementa isso a mostrar o que acontece se tu, em vez de perderes os 10 melhores, é se tu não tiveres os 10 piores. Ou se perderes os 10 melhores e os 10 piores também. Mostra mais complementos de informação. É uma visão interessante e até pelo que vi ali do WhatsApp, o Gonçalo tem aqui coisas a dizer e vai haver conversa. O meu tema desta semana é um novo mental model, que é pensar sobre middlemans, sobre os intermediários em negócios. Há vários middlemans. E isso depois toca aqui uma quantidade de coisas que já falámos, de temas que já falámos, e já lá vamos. Portanto, começamos com o Gonçalo. Bora lá. Vamos a isso. Um resumo muito rápido do que é o livro, de quem é este senhor, o Atul. Ele é um cirurgião geral e teve envolvido num projeto
a Organização Mundial da Saúde em criar procedimentos transversais a vários tipos de hospitais, e desde hospitais em África a hospitais em países desenvolvidos, e num caso particular que são as cirurgias. Portanto, ele tinha um orçamento muito limitado para fazer isto, e ele lembrou-se de criar ele ou a equipa dele lembrou-se de criar uma checklist, algo que quem fazia a cirurgia teria de seguir. E ao longo do livro ele estuda as checklists, a utilização de checklists em vários setores. Começa pelo setor da construção, e talvez este capítulo vais gostar particularmente, Manuel, porque tu acho que disseste aqui num episódio que achavas que, quando eu falei da Condoril, tu disseste que muita coisa pode correr mal na construção. Ele argumenta que as checklists são usadas exatamente para prever que tudo corre bem. E ele visitou um arranha-céus a ser construído e entrou na sala de operações, ou na sala onde eles monitorizam a construção, e aquilo é uma checklist gigante. E há a checklist principal, depois há a checklist para desvios, esse capítulo achei particularmente interessante porque eu não tinha noção que era tão à base de checklists tudo o que se faz na construção. Depois falo bastante da aviação, também é espetacular, nós sabemos que os pilotos seguem muitas checklists, e eu achei interessante neste setor quase todos os acidentes dão a origem depois das checklists. Portanto, é mesmo, há um acidente e eles criam um procedimento para minimizar a probabilidade desse acidente a voltar a acontecer. Portanto, eles exploram os erros ao máximo. E eu acho que é o setor no mundo que melhor faz isto. Porque, pelo menos em termos de número de acidentes, é muito, muito baixo. E depois explora com algum detalhe, não sei se te lembram, se é um tipo que aterrou no Houston River. Este é espetacular. Pronto, e a forma como a checklist o ajudou a ele e ao piloto e a toda a tripulação, nesse caso em particular, também é muito, muito relevante. Claro, durante o livro, um pushback gigante para a implementação da checklist, principalmente em medicina, é a cultura tradicional que em situações de alto risco e de alta complexidade, normalmente pensas em pessoas com coragem, com engenho, com grande capacidade de improvisação e portanto, estas pessoas, nomeadamente os cirurgiões gerais, como ele próprio, acham que consultar checklists e procedimentos parecia uma perda de tempo. Pronto. E curiosamente, também há paralelismo escolar com os investimentos. E ele entrevista o Pabrai, o Manish Pabrai, e o Guy Spear neste livro. E o que eu achei curioso que o Manish disse, por exemplo, é que uma checklist mental, como usou o Buffett, não é suficiente. Não é? Porque ele diz que há investimentos que nos parecem tão excitantes que nos criam atalhos, que nós seguimos atalhos para chegar a uma conclusão mais rapidamente e para não perdermos o barco. Ele disse também que o Buffett fez alguns erros repetidos que seriam evitados se ele tivesse uma checklist formal, em vez de uma checklist mental. Diz quais são? Ele deu o exemplo da compra da Cort Forniture, acho que é assim, que se diz, em 2000. Basicamente é uma empresa que fazia leasing de mobiliário e que tinha estado a crescer bastante até os anos 2000. E basicamente o erro aqui neste caso foi o facto de eles não verificaram quais eram os clientes principais desta empresa. Eles nos anos 2000 estavam completamente cientes que havia uma bolha nas .com, não é? Tinham zero tecnológicas na Berkshire, estavam cientes que o mercado estava eufórico. Mas se eles tivessem verificado quem são os clientes desta empresa, teriam verificado que eram quase tudo empresas .com, que estavam a criar os seus escritórios e afins, não tinham dinheiro para pagar móveis novos
pelo menos o montante todo, e, portanto, recorriam ao leasing. Portanto, grande parte do crescimento desta empresa foi as .com. Portanto, esta empresa também ela própria era fruto das .com. Não posso deixar de sentir um pequeno ou ligeira sensação de otimismo depois de, no último episódio, eu comentar que um tipo não deve só analisar a empresa em questão, mas deve analisar o que está montante e ajusante, a indústria está a ser consolidada, se não está, etc. E de saber que até o velhinho Buffett não o fez. É exatamente isso. Convém perceber o modelo de negócio, perceber quem são os clientes, perceber essas coisas. E não sei se, Diogo, ias dizer alguma coisa? Sim, eu ia dizer que esse era o meu argumento quando postei lá aquela conversa que tinhas tido com o outro senhor no Twitter, não sei quem é, quando ele disse que não ia tão fundo nessas questões, que ele só queria ver a big picture. Eu não sei como é que ele consegue ter a big picture se não for a fundo nessas questões. Mas esta questão acho que era mesmo muito pequenina para a empresa dele, para a tal empresa em questão. Acho. Mas era isto que eu queria dizer, de ter que ver os clientes, concorrência, tipo os patentes pendentes, tudo e mais alguma coisa. Aliás, tudo. Quanto mais informação tiver, melhor. O Lilu costuma dizer que a maior parte dos erros que ele teve foi porque ou teve informação incorreta ou incompleta acerca de uma empresa e agiu. Portanto, mas incompleta é sempre, pode ser a menos incompleta. Sim. Sim, já falámos aqui, há um trade-off, não é? Também te pode levar a a decision paralysis, não é? Pode também levar-te a estar falsamente confiante no teu investimento só porque sabes muito sobre ele, ou muitas coisas particulares que podem não ser necessariamente relevantes. Isto na minha opinião, claro. Sem dúvida. E a certa altura um gajo já se farta, pá, já tem uma boa ideia do que é que eu às vezes estou a estudar uma empresa e já estou tipo todo chinês às tantas da manhã a ver uns números e depois penso para mim, isto interessa. Tipo, só que um gajo gosta de ir atrás, não é? Vai. A certa altura já chega e já temos uma boa ideia se queremos ou se não queremos comprar a empresa. Mas pronto, de qualquer forma, esta parte de ir ver fornecedores e clientes é importantíssimo. Sem dúvida. E, portanto, o Maurício Fabray diz que na sua checklist formal incluiu uma linha para verificar se as receitas podem estar overstated ou understated devido às condições específicas do ciclo económico em que estamos. E aqui, o que é que eu tirei para mim deste livro? Eu acho que melhorei um bocadinho a minha checklist, eu tornei-a mais simples, com tarefas mais básicas que podem escapar algumas vezes. Não é? Por exemplo, uma que não tinha na checklist e resolvi colocar, porque eu não fazia para todas as empresas, era ler o relatório da auditoria, era mesmo ler a certificação das contas. É muito raro que esteja lá algo de alarmante, mas nas situações em que está, tu queres mesmo saber que te cai aquele perigo. E tu acrescentaste essa, não porque leste este livro? Não, sim, acrescentei porque uma das coisas que o livro foca-se bastante é que há quem imagine que seguir uma checklist é algo muito repetitivo e que não tem nenhum esforço cognitivo para fazer, não é? Algo que tu fazes só porque é um procedimento. Boring. Sim, boring. Mas, na verdade, a checklist serve para não nos esquecermos de fazer o mais básico e para evitar erros. E isto permite que o cérebro esteja mais livre, mais liberto e mais disponível para realmente pensares na big picture e estares menos a pensar, será que li o relatório do auditor, por exemplo? Portanto, checklist serve exatamente ao oposto, serve para te libertar. Desculpa. Sim, e exatamente por isso comecei a incluir também coisas que não queria falhar e que não queria estar sempre, será que fiz isto? Será que fiz aquilo? Há uma que eu fazia sempre no fim, agora começo a fazer ao princípio, que é também ver a remuneração da equipa de gestão.
Quais são os incentivos? Os incentivos, claro. Exatamente. E essa que tu estás a dizer também, eu lembro-te de falar aqui do livro de um tipo inglês que é, já não me lembro, mas que o tipo ia ver e até falámos sobre isso e tu comentaste a opinião do auditor e o relatório do auditor e ele faz isso logo ao início porque se houver alguma red flag, pá, é daquelas que ele põe logo de lado. Portanto, porquê ir ver isso no fim, tipo fazer o trabalho todo e depois descobrir que há uma red flag no fim, portanto ele faz logo ao início essa. Exatamente. Eu já fazia isto antes de ler o livro, não é? Mas era daquelas coisas que eu não fazia sempre. Depois eu reparei que não fiz para algumas empresas. Já, isto tem que estar no checklist porque é daquelas coisas que é importante e que às vezes esqueço-me de fazer. Outro ponto bastante ciente, principalmente na parte da aviação, é que medir os resultados é muito importante. Claro que aqui temos de ter a noção que o horizonte temporal deve ser longo, não é? Porque o feedback loop também é muito longo. Eu já fazia isto fazia isto obviamente para os investimentos que faço, não é? Já monitorizava os retornos que estava a ter, mas também é importante monitorizar os retornos das empresas que se vende e aquelas que analiso e passo, os chamados erros de omissão, não é? Porque imagina que daqui a 10 anos ou 20 anos eu chegava à conclusão que não há grande diferença entre os retornos do universo de empresas que eu analiso e que passo e que aquelas que eu analiso e que invisto. Isto talvez indicava que o processo de análise não tem grande valor adicionado, não é? Portanto... Sim, e ainda eu acrescento aí qualquer coisa, porque uma vez quando falámos, tu trouxeste os retornos, quais eram os nossos retornos, já não me lembro exatamente qual foi o tema, e depois eu fui ver e tu disseste, então e as outras que vendeste, como é que se comportaram depois? E eu não fui ver isso, e é um exercício que tenho aqui na parte de trás da minha cabeça, estou sempre a pensar nesse exercício que tu recomendaste fazer e que acabei por ainda não o fazer. Mas, por exemplo, e voltando ao mesmo tema da semana passada que eu trouxe de prever ou tentar construir downside ou perceber qual é o downside possível, eu continuo a não comprar empresas que podem multiplicar por muito, ok? Portanto, mas também tem o risco de não serem zeros, mas de serem de se lixarem, de irem por aí abaixo. Portanto, esse exercício que tu acabas de comentar é excelente de se fazer, mas não nos diz também da possibilidade do risco que tinham essas empresas todas versus aquelas que acabaste por escolher para o portfólio. Claro, há aqui um ponto que é position sizing, não é? Isto aqui seria melhor ou mais verificável por um portfólio diversificado, não é? Porque, lá está, imagina que chegas à conclusão que essas que tinham um risco grande de ir para zero, mas que tinham um pagamento assimétrico, portanto tinham um potencial muito grande também, podes chegar à conclusão, analisando os retornos, que faz sentido ter um basket, não é? Uhum. E que tu não investiste neste basket por achares que ia para zero. Mas, na verdade, se calhar teria valido a pena investir. Naquelas que eu tenho passado e que tenho claramente dito isto nas minhas conclusões das minhas análises, tem valido a pena investir em todas até agora. Talvez. A história lá está, e tens toda a razão. Se calhar uma abordagem em basket funcionaria melhor, porque eu sempre que penso numa empresa, e um bocadinho como vocês também, uns mais que outros, mas penso em ter uma posição grande nela, não é? E dormir descansado. E se não consigo ter uma posição grande nela, lá está. Por acaso até tenho investido numa outra assim, uma posição mais pequena, mas se calhar acabas por ter razão. Agora que estou a pensar nisso em voz alta, se calhar acabas por ter razão. Não, é questão de ver o procedimento e ver aquelas que escolhiste porquê, como é que se comportam, se bem que estás a dizer que tens um histórico dessas que estás a falar, pelo menos, de 1 ano, 2 anos. Não é? Parece ainda assim um histórico muito curto, em que tiveste muitas que tiveram retornos assimétricos muito rapidamente. E se calhar não é expectável que isto se mantenha assim ao longo de 10 anos. Claro. Portanto, convém ter um período de análise talvez um bocadinho superior a estes 2 anos, que foram bastante diferentes do habitual. Agora, sem dúvida. Sem dúvida. Olha, e aqui em jeito de conclusão,
eu acho que, da mesma forma, quando um médico segue a checklist e tem de lavar as mãos antes de ver cada paciente, eles conseguem melhorar a sua prática sem aumentar a sua expertise, portanto, sem aumentar a sua skill, sem se tornarem melhor médicos por si. É exatamente isto que eu procuro com uma checklist, é melhorar o meu resultado final com o mesmo nível de inteligência, porque eu não vou ficar mais esperto do que isto. Quais são os pontos mais importantes aí na tua checklist? Assim, os 2 ou 3. Deixa-me dizer, tenho aqui. Eu sigo, eu divido a minha checklist em uns quatro grandes tópicos. O primeiro é as vantagens competitivas, a qualidade do negócio. Portanto, há aqui coisas que eu tenho de ver em relação a este ponto. Por exemplo, como é que tem evoluído a consolidação da indústria, as barreiras à entrada, se é scalable, a capacidade de subir preços e afins. Depois, o outro grande tópico é ir verificar os acionistas. Quem é que são, os seus incentivos, como é que tem evoluído a sua participação na empresa, se tem estado a crescer, tendo a preferir empresas que são controladas por o founder ou por uma família e que sejam long-term oriented. E no caso de haver um acionista bastante dominante, convém verificar se há algum acionista minoritário cuja presença me protege de um buyout. Isso foi depois desse mapa que juntaste esse, não? Não, já tinha considerado. No caso da SMAPA, deu-me algum conforto a Bestinver ter uma fatia grande. E eu acho que é só por isso que eles não conseguiram tirar de bolsa. Mas tu falaste da Cambrian, como é que é? Cambria. Que claramente não tinha um acionista minoritário que protegeu de... Na verdade tinha, mas Cambria... depois virou casacas e foi com o CEO também. É isso, aquilo foi vergonhoso. Eu digo-te, olha, isso para mim era logo uma checklist, mesmo que, imagina que isto não tivesse ido para a frente e ele não conseguisse tirar a empresa de bolsa, eu não iria querer, se estivesse lá, eu não iria querer continuar lá a investir, independentemente de haver retorno. Filho da mãe. E tu nunca sabes se ele não aproveita, se ele não espera por uma altura melhor, em que a ação cai mais um bocado, para depois retirá-la mais baixo, ou se tenta ali alguma artimanha para prejudicar os pequenos. Não é para prejudicar, é para se beneficiar ele próprio. Mas não era uma pessoa que eu confiava o meu dinheiro. Estávamos aqui em off a comentar, o Diogo estava a comentar a Cambria e depois o que é que comentaste, Diogo? Não, disse que isso era logo algo que me bloqueava completamente a investir e que nas minhas empresas a única que algo poderá acontecer desse género seria eventualmente até a Aspire Global, porque eles têm a maioria da empresa. O consórcio, 3 ou 4 pessoas tomam conta daquilo. E que seria se eu sentisse que eles iriam tomar proveito ou tivessem a tomar algumas medidas em proveito dos minoritários, que me poderia fazer sair. E era algo que eu ao início não ligava muito, porque aqui há duas vertentes que eu passei a ligar. Ao início interessou-me cada vez mais que a gestão estivesse alinhada, e daí normalmente empresas que são geridas por fundadores ou que a administração tem uma porcentagem grande do seu dinheiro lá, portanto, interesses alinhados. Mas além de interesses alinhados, há uma segunda parte que tem a ver com o caráter deles, porque lá está, na Cambria os interesses estavam alinhados, só que na Cambria e na SMAP e muitos outros, sim. Mas na Cambria parece-me, a mim, não conhecendo bem a SMAP a fundo, foi mais escandaloso. E isso leva-me a um ponto que é esse de tu comentares que isto não estava na tua checklist, mas a certa altura passou a estar, e é a evolução e a maturidade ou a maturação do investidor. Há coisas que nós ao início não ligamos, depois começamos a ligar mais, depois começamos a ligar muito mais, e outras que passamos a não ligar tanto. Sim. Eu percebo que isto também seja um pau de dois bicos, porque, por exemplo, para o caso dos fundadores, muitas vezes os fundadores também passam imensas... Aliás, é mais comum até os fundadores, se forem fundadores da empresa, terem imensos problemas com investidores ativistas e pessoas que compram uma parte da posição e depois tentam ali levar a deles avante, não é? Portanto, eles também têm o revés da medalha.
Portanto, eu percebo que isto também seja difícil para o lado deles. Aqui a questão será, obviamente, que eu quero que eles que tenham o controle, não é? Para tomar as decisões, mas que tenham um caráter de não quero prejudicar as outras pessoas que estão comigo, não é? Os outros investidores que estão aqui e que estamos todos juntos no mesmo barco. E idealmente o que tu querias era um acionista controlador que tivesse mais do que 50%, depois um minoritário que tivesse para aí uns 20%. Exato. E alinhado contigo, esse minoritário. Que não fosse amigo do CEO. E que não fosse amigo do CEO. Exato. Isso mesmo. Idealmente era isso. Gonçalo, tu comentaste que os grandes campos eram qualidade de negócio, acionistas e participação, mais. Certo, os incentivos da gestão, a contabilidade, riscos, psicologia. Isso são os grandes tópicos? Os grandes tópicos, exatamente. Okay. Então, acionistas, riscos, psicologia, é isso? Yep. O que é que depois da psicologia? Desculpa, continua. Sim, e depois umas coisas mais ad hoc. Mas na psicologia, por exemplo, tenho uma série de perguntas. Por exemplo, what cognitive bias would lead to buying or selling this stock? Esta tem sido relevante nos últimos anos para algumas empresas. When investments go well, quando os investimentos correm bem, uma pessoa sente-se com vontade de celebrar, não é? E fazer high fives, gritar vitória e vender os nossos vencedores, não é? E basicamente isto leva a que seja leva a que exista o chamado reinvestment risk. E este ponto aqui é para me lembrar que não fazer nada às vezes é muito difícil, porque há aquela comichão que devemos estar sempre a fazer alguma coisa. Devemos justificar o facto imagina, no caso de sermos um portfolio manager, temos de justificar estarmos a receber comissões. Ou no teu caso, Manuel, tens de justificar estás a receber o dinheiro das subscrições para seguir com algo que digas, compra isto. Porque se ficares, imagina, ficas 2 anos sem recomendar nada, ninguém a comprar nada, ou não adicionares nada ao teu portfólio, as pessoas podem se perguntar porque é que estão a pagar a subscrição. Portanto, devia ser ao contrário, isto é 2 anos, eu deveria ser pago, que é para estar há 2 anos com a minha vontade toda de fazer coisas e de não fazer nada. Vocês não sabem o quão difícil isto é. É isso mesmo, e esse ponto é exatamente para eu ter esse discernimento, não é de estar confortável a não fazer nada, que às vezes é bastante difícil. E às vezes é a história é o horizonte temporal que é muito complicada. Por mais que nós sejamos pessoas de longo prazo, é muito complicado pensar efetivamente a verdadeira de longo prazo. Mesmo a maior parte das pessoas que dizem que pensam a longo prazo, que se conseguirem focar-se ainda a pensar mais um bocadinho não é mau sinal, porque é muito difícil uma pessoa estar a ver a 5 anos, principalmente quando as coisas estão a correr mal. Já não sei, acho que é o Seth Clarkman, mete o gráfico da Berkshire, mete 3 gráficos da Berkshire na altura, na época de 73, 75. Ele até faz a década toda antes disso, mas pronto, mas entre 73 e 75 a Berkshire está 3 anos seguidos a cair. Eu não sei se ela cai a pico durante os 3 anos, mas ao fim de 3 anos está mais baixo do que estava no início. E estava 40% mais baixo, o que é que era? E é a questão de tu estares a aguentar 3 ou 4 anos com aquilo a cair, não é? Mas depois vais a ver o book value da Berkshire, e o book value da Berkshire durante essa época subiu. Houve um desses anos que caiu ligeiramente, mas nos outros 2 subiu. Portanto, na verdade, apesar daquilo estar mais barato, tu devias te sentir mais rico, não é? Mas é muito difícil quando as coisas estão 2, 3, 4 anos e podem estar contra ti, tu teres essa visão de longo prazo. Mesmo quando, se tu olhares para os fundamentais da empresa, dizes, a empresa vale mais 4 anos depois. Até porque é estranho, não é? Como é que é possível 4 anos depois de crescimento todos os anos, não é? O mercado estar a avaliar isto mais baixos 4 anos depois. Mas pronto. É mais difícil se gerir dinheiro de outros. Se gerir o teu dinheiro,
Não é tão difícil assim, não é? Agora teres outros em cima de ti a dizer-te tampa, aí é mais difícil. Essa pressão pode ser muito, muito grande, sem dúvida. Checklist são temas... diz Gonçalo, sorry. Não, estava a pegar na Berkshire. Não é? Estou a ler o livro The Complete Financial History of Berkshire. Portanto, olha para a Berkshire antes do Buffett, ano a ano, 10 anos antes do Buffett, ano a ano, e depois com o Buffett também olha ano a ano e faz os sumários por década. É um livro de 800 páginas, deve demorar alguns meses largos a ler, mas finalmente terminei as 2 primeiras décadas. E na primeira década, do Buffett... Pré-Buffett e pós-Buffett, é isso? Exatamente. E a primeira década do Buffett, exatamente o período que estavas a mencionar, 65, 75. E nesta década, ele termina a década com fortes quedas do preço da ação, como estavas a referir, e como agravante é que a seguradora teve resultados que limparam os 5 anos antes. Portanto, se estiveres mesmo a analisar point in time a Berkshire, nesse ano, conseguias fazer um argumento que esta seguradora, em termos de capacidade de gerar proveitos, não é grande petisco. E como sabemos, não se verificou. Por outro lado, todo o float que ele conseguiu aplicar teve resultados excepcionais. Mesmo neste período, e mesmo considerando o crash de 74. Que eu diria que é capaz de ser a época, desde a Grande Depressão, o período mais difícil da história. Até muito mais do que 2008. Por vários motivos e porque temos que comparar que em 75 ou 74 a inflação era muito superior ao que era. Portanto, teres retornos de zero ou teres poucos retornos, já estavas a perder muito dinheiro. Tens de pôr a agravante de o mercado estar a cair esses 2 ou 3 anos seguidos, de estares a ter inflações altas. Portanto, há aí um conjunto de coisas que deve ter sido difícil nesse período. Muito pior do que 2008. Diogo, tu tens checklist assim formal, escrita? Não, escrita não. Epá, eu sou uma pessoa muito desorganizada e eu já escrevi checklists, mas epá, nos cadernos para aí e não, eu não consigo ter as coisas todas organizadinhas, em ficheiros, em pastas, mas tenho, epá, consigo dizer por alto, não é? Tenho checklists mentais. Tens checklist mental como o Buffett. Exato. Mas é muito complicado para mim ter escrita. Eu já tive, mas já não sei dela. E tu, Manuel, tens uma checklist? Eu tenho uma checklist para onde nunca olho em formato Word, porque tenho uma pastinha aqui dentro das minhas coisas, só com checklist. Tipo, ando na net, e especialmente quando estava a começar a investir, é uma checklist de Moniz Pabrai. Se manda para a pastinha, a checklist do Ben Graham, manda para a pastinha. Agora até estava a ouvir-vos falar e estava a abrir a pastinha. E depois há pouco tempo comecei a perceber-me da importância disso, cada vez mais importante, e comecei a escrever a checklist no Word, e ainda estou muito longe de a ter completa, mas eu acho que vou, como um prof meu em relação aos projetos de arquitetura dizia, é melhor teres assim uma coisa, teres a estrutura toda montada, mesmo que cada um dos pontos esteja incompleto, isto para mostrar a um cliente num projeto, é melhor teres uma ideia de projeto do que estás a preocupar-te com um cantinho, está muito bem resolvido um cantinho e depois não tens mais nada. Portanto, acho que vou fazer isso, vou criar os... Por isso é que estava interessado em ouvir os teus grandes pontos, Gonçalo. E a questão depois da checklist é até que ponto como é que vocês depois fazem isso? Até que ponto é que se não cumprir o quê? 1 ou 2 requisitos, não há nada que vai cumprir todos os requisitos, não? No meu caso não é para cumprir, é para eu cumprir a análise. Mas depois também existem checklists que tu podes definir pontos, por exemplo, se o management não for bom capital allocator, qualquer coisa, eu não invisto. Depois, eventualmente, pode chegar a esse detalhe. Mas a primeira inicial é só coisas para ver. Tu também és assim, Gonçalo? Era exatamente isso que eu ia dizer. Isto é basicamente para não te esqueças de fazer o básico. Não é? Para minimizar os erros. Portanto, um dos meus pontos é, por exemplo, também fazer o spreading, ou seja, escrever no Excel ou por os resultados financeiros da empresa no Excel dos últimos 7, 10 anos. Isto tem de ser feito antes de eu comprar.
Mas isso, ok, é um facto. Mas isso eu costumo dizer, se calhar é uma das vantagens, ou se calhar é por isso que eu concentro tanto, porque se tu fores concentrado, posso-te garantir, pelo menos no meu caso, posso-te garantir que vais cumprir com todas as checklists possíveis, porque não há nada que tu não, sobre uma das empresas que tu tenhas mais 10 ou 15% de portfólio, tu não vais automaticamente analisar e ver. Pelo menos para mim. Quer dizer, em posições mais pequenas, agora as minhas posições grandes, eu sou completamente obcecado para ver tudo e mais alguma coisa que saia da empresa. Mas, pronto, isso é capaz de fazer sentido para... Mas porquê é que não fizeste, porquê é que não fez essas coisas para as posições mais pequenas? Eu não estou a dizer que não vejo, mas obviamente que não sou tão intensivo. Quanto maior a posição, mais tempo me ocupa, mais espaço mental me ocupa. Eu ao início não gostava, agora estou a ler uma checklist que se chama Hedge Fund Analyst Checklist. Não sei de onde é que eu fui buscar isto. E uma das perguntas está aqui is it a bad business? E depois aparece assim pontinhos. Quem é que tem o poder? Customers, suppliers, competitors? Quais são as barreiras de entrada? Qual é a capacidade de reinvestimento de capital? Etc, etc. Coisas que nós naturalmente fazemos, não é? E que ao início eu olhava para essas coisas e não me interessava nada em escrever e em ir anotar. E agora cada vez mais a história que já tenho vindo a falar do método, epá, é bom fazer isto é preciso abrir a cabeça e dizer, não, eu posso estar a errar e é bom eu estar a anotar isto, apesar de ainda não ter terminado a minha checklist. Mas depois também há checklist, lá está, para outras coisas. Por exemplo, eu tenho um fecheiro que um dia há de se tornar uma coisa espetacular e pública, mas por enquanto ainda não, que é um fecheiro Excel. Cada separador é tudo o que eu sei sobre uma indústria. Ou, dito de outra maneira, alguém que não sabe nada sobre a indústria de stand de automóveis, vai ali e tem lá toda a informação para aprender sobre analisar stands de automóveis, ok? Portanto, eu tenho isto para montes de indústrias e algumas só têm 2 linhas, outras já têm uma quantidade de linhas preenchidas que eu um dia hei de ter que organizar e um dia talvez aquilo dê origem a um livro ou a um curso ou uma coisa qualquer. E, além da checklist básica que estou a escrever, e daí ainda não ter avançado porque assusta-me o problema que aí vem, é ter checklists para tipos de indústrias, porque eu no retalho vou querer ver a same store sales growth, ok? Ou vou querer ver as vendas por metro quadrado, mas isso já não faz sentido nenhum numa tecnológica. Portanto, depois vão haver checklists para específicas para indústrias específicas. Quando olhar para uma indústria específica, pego naquela checklist e bora lá, pim, 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 pim. Quando olhar para outra, vou para outra. Mas como isto parece demasiado trabalho, eu ainda não ouvi. Esse é exatamente o método da aviação. Não é? Quando tenho este problema, é esta checklist. Falha o motor, é esta checklist. Vou contra um bando de pássaros, é esta checklist. O teu ponto, Diogo, do facto de achares ou teres a percepção que tu cumpres com essa checklist mental que tens nos maiores investimentos, pelo menos, tem um contraponto. Eu sou a favor de fazer checklists físicas. Eu concordo plenamente que isso é vantajoso. Eu não faço porque não consigo, é da minha personalidade. Eu já tentei várias vezes, mas pronto. Mas curiosamente, quando o próprio Atul estava a implementar a checklist que ele tinha criado, ele achava que não ia ser necessário. Eu já sei isto tudo, eu implemento. Um dos pontos é, por exemplo, verificar que a pessoa que vamos operar é a pessoa que é a pessoa que está no fecheiro. Porque aconteceu algumas vezes, muitas vezes insuficientes no mundo, operarem a pessoa errada, que levou ao ponto de eles incluírem isso na checklist. Tem coisas assim que à primeira vista parecem ridículas, mas não é o cirurgião geral que vai ver se é mesmo esta pessoa. Tipo, eles há pessoas que fazem partes da checklist em forma diferente. Qualquer das formas, o que ele verificou é que, apesar de achar que ele não ia precisar da checklist, conseguiu dar vários exemplos onde a checklist salvou pacientes. Apesar de ele pensar que isto não seria bom para mim, para ele. Portanto, é esta parte cognitiva, tu achares que estás a fazer, mas depois vais ver, e afinal, sim. Olha, este ponto ainda não tinha visto. Repara, eu percebo perfeitamente e eu concordo que se deve fazer. Eu estou a tentar, se calhar, não é justificar o porque é que eu não faço, é se calhar tentar sentir-me um bocadinho melhor, dizer, olha, eu apesar de não fazer porque não consigo, se calhar é por isso que eu também concentro e então também acabo por
me focar mais em todos os pontos. Mas sim, gostava de conseguir. Olha, Olha, mais? Eu acho que podíamos fazer um resoluções. inteiro de checklist. Resoluções Pegava aqui 2021. nestas e começava com os coisinhos todos e começávamos a analisar cada coisinho, cada linha de checklist. E depois há checklists muito individuais, não é? Por exemplo, eu tenho graves dificuldades em investir em empresas com muita dívida, mas há pessoas que não têm problemas nenhums com isso. E eu sei que depende de setor para setor, indústria para indústria, mas a mim faz-me um bocado de comichão. E por exemplo, nesse aspecto da dívida, onde é que vais ver a dívida? Onde é que vou ver a dívida? Sim. Grande Gonçalo, vamos lá. Vou ver a todo lado, mas inicialmente vou ao balanço, sim. Okay, mas há dívida escondida no balanço. Ok. E dívida fora do balanço? Se forem leasings, não é? Se eles não contratarem. Okay. Agora nem sei como é que isso ficou quando houve IRS não. IRA, não é? Eu não sei. Da contabilidade, mas por exemplo, se forem leasings. IFRS, yeah. Exatamente. Se forem leasings, não aparecem lá, não é? E há empresas que usam isso também para esconder. Mas como é óbvio, tem que se ver em todo lado. Mas tenho dificuldades. Estava só a brincar contigo, estava à espera que te esquecesses da dívida que está fora de balanço. Mas lá está, se tivesse uma checklist, não te esqueces. Mas a tua checklist mental é muito boa e tu vais logo. Sim, mas isso depois também tem a ver com setores. Eu já tive empresas ligadas a comércio, né? Tipo retalho, não é? Que vendam, por exemplo, empresas do género do IKEA. E portanto tem imensas lojas e a maior parte dessas empresas, tipo a Sonai, não é? A maior parte dessas empresas acabam por... A Sonai ao início tinha tudo e com o tempo tem vindo a vender e a fazer contratos de leasing, mas lá está, fazem leasing aos passos como maneira de retirarem isso do balanço. E também para serem mais asset light. Yeah. Mas sim, quem investe em empresas ligadas a comércio, não é? Tem que ter isso muito mais presente. Se calhar estamos a falar de empresas de software, não há muita dívida escondida. Pode haver. Checklist para cada uma delas. Exato. Sim, sem dúvida. Mas a checklist, voltando, pode dizer, tu podes criar os critérios para a entrada ou não da empresa no teu portfólio, mas pode ser simplesmente só para ires ver, só para te lembrar de ir ver, ok? Por exemplo, a dívida, tu não gostas de investir em empresas com dívida, mas a checklist não precisa de dizer isso. Precisa dizer, vai lá ver se há dívida, estás a ver? Ou vai lá comparar com o que quer que seja, com o resultado operacional, ou com as vendas, ou com o dinheiro que tem no balanço. É só para não te esquecer. E eu muitas vezes estou a estudar empresas, e porque tenho que escrever sobre elas às sextas-feiras, ou até à sexta-feira, eu chego à sexta-feira a correr para ir ver coisinhas que não vi porque andei preocupado com outras coisas, mas que não vi e algumas obviamente falham-me. E eu acho que este ponto do Gonçalo, aliado ao ponto do outro tipo do livro, como se pôr certas coisas logo no início da checklist, porque muitas vezes deixas para o fim, e que são killers, por exemplo, o auditor, a opinião do auditor. Se eu no fim vou de uma semana inteira, 10 horas por dia a estar uma empresa, o auditor me diz que há problemas, é uma estupidez, não é? É o tempo que eu perdi. Portanto, a ordem da checklist é importante. Os auditores costumam dizer que há problemas, não? Não, mas costumam-te alertar para certas coisas para depois ir estudar, não é? Eu estou a brincar, não é? Porque uma pessoa depois vai estudar a maior parte dos casos de fraudes e de coisas, e os auditores... Mas tu podes ver, olha uma que tu vês logo, troca de auditores, a minha é logo, porque é que estes tipos trocaram de auditores? Não, mas repara, mas as empresas têm que trocar de auditor de X em X anos. Ok, exato, mas depois por troca de auditores ou de CFOs, por exemplo, muito rapidamente, ainda não havia uma empresa que teve não sei quantos CFOs, e depois há uma quantidade delas nos auditores, tipo, a empresa começa a crescer vendas, etc, e a crescer aquisições e os auditores não ganham mais. Aí qualquer coisa. Ok, convém ver. Sim, mas também... um bom exemplo de uma coisa que aparece no auditor, por exemplo, eu fui ler agora da Tencent, o relatório do auditor. Imagina que tu não sabias que a Tencent tinha a estrutura em Variable Interest Entity, tinha uma VI, só sabias que não gostavas desse tipo de estrutura. Uma das coisas que o auditor chama a atenção é esse tipo de estrutura, e a maior parte das receitas e dos resultados virem dessas empresas, e a Tencent não ter e poder haver risco na ligação das VI à empresa.
Portanto, à cabeça sabias logo o que é que estava a passar. Não precisavas de ler mais nada. Se não estivesses confortável com os VI, nem sequer analisavas a empresa. Isso era, no outro dia no Twitter também, eu raramente escrevo, mas tive que escrever-me. Que era uma pessoa que eu até tenho em alguma consideração, que estava a dizer que há empresas que não é preciso ler os relatórios financeiros, os 10Ks, para as coisas correrem mal. Para ter sucesso. Portanto, há empresas que não vale, tipo, não é um grande requisito. Há outras em que tu sabes que tens mesmo que ler. E depois acabava a dizer, a Alibaba é uma dessas. E aquele argumento, para mim, tipo, não me fez sentido absolutamente nenhum. E eu tive que responder e acabei por responder assim, todas as empresas que tiveram sucesso ao longo da história, tu não precisavas ler para teres tido um bom investimento. E todas as outras tu podias ter lido os relatórios todos que quisesses, tinhas tido um mau investimento. Portanto, esse argumento não faz sentido. Mas efetivamente o que para mim é uma dissonância cognitiva, não? Um cognitive bias, do facto da Alibaba, o relatório da Alibaba ter 500 páginas. E a Tencent também há de ter muitas, é menos, mas há de ter muitas. Essas empresas têm tantas páginas porque têm 300 páginas ligadas às VIs e a todo esse processo todo, que é das coisas mais discutidas aqui, no mundo financeiro ultimamente. Portanto, eu até acho que os riscos, até acho que ler os relatórios dessas empresas não é tão importante, porque toda a gente já fala desses riscos cá fora. Eu acho que há muitas empresas que ninguém fala dos riscos, que é muito mais arriscado porque nunca ninguém fala deles. Mas pronto. Olha lá, expliquem-me porque é que vocês disseram que os auditores têm que trocar. Eu não, acho que não vejo a coisa assim. O Facebook tem Ernst & Young desde sempre. Não, é pelo menos um requisito europeu e só algumas empresas é que vão trocar, por exemplo, a partir de agora não podes ter mais do que 4 anos, mas se começou, tem umas regras, mas depende do ciclo em que está, tens de votar, portanto pode haver empresas em que isto só começa em 2022, percebes? Mas a partir de agora, pelo menos na Europa, mais do que 4 anos, a cada 4 anos tens de trocar. Essa rotação de auditores tem a ver com o facto de, pois crias uma complicidade, não é? É sempre o mesmo auditor, já te conhece bem, não quer perder aquele cliente, não sei o quê. E obrigar, pelo menos no último ano, este auditor pode ser um bocadinho mais imparcial, não é? Porque já não vai ser um negócio não. Tu praticamente também só tens 4, há mais, mas efetivamente, não é? Se tu fores a ver... Quando começas a ir para as mais pequenas tens mais. Eu dou com auditores que nem nunca ouvi falar várias vezes. Portanto, tipo, a Aspire, por exemplo, tem a BDO, não é uma das Big Four, mas a maior parte das empresas tem uma das 4. Que antigamente eu nem sabia isto, não sei se vocês já leram The Smartest Guys on the Room, acho que agora não tenho a certeza se é isso. É a história da Enron nos Estados Unidos. Antigamente chamavam-lhes Big Five, na verdade, eram 5 empresas. Anderson. Sim, com a queda da Enron levou a auditora à falência também. Anderson tornou-se na Deloitte. Mas a Ernst & Young também, a Price era diferente da WaterCoopers, eram 2 empresas diferentes. Houve algumas fusões, houve outras que iram e mudaram de nome, mas sim, tem havido alguma concentração. E depois também há a história apesar de ter o mesmo nome, não são a mesma coisa de país para país, não é? Exatamente por causa disso. A Anderson faliu no mundo inteiro. Então eles começaram a criar limited liability companies, partnerships, em cada país. Portanto, se falir em Portugal... Sim. Portugal, por acaso, é Portugal e Angola. Mas se falir em Portugal, só há falência em Portugal e Angola, por exemplo, na Deloitte. Sim, é curioso. Uma coisa muito curiosa foi, por exemplo, quando a Mota-Engil tentou fazer aquele IPO. Eles fizeram um spin-off da Mota-Engil África e depois tentaram fazer o IPO, mas na Bolsa de Amsterdão. Então não resolver... Eles não chegaram a fazer fizeram um spin-off. Fizeram um spin-off, mas não conseguiram fazer o IPO. Mas fizeram um spin-off e estava a cotar na Bolsa de Amsterdão. E eu penso que por causa disso tiveram de ter um auditor ao Deloitte, sediada na Holanda, e era muito curioso de ler o quão diferentes eram os relatórios.
os holandeses alertavam para N coisas, nomeadamente o facto do dinheiro vindo de Angola já não está por receber há muitos anos. Eles diziam exatamente que devia ser ajustado para baixo, porque isto me parece... Não sei como é que eles diziam, mas alertavam para o facto de provavelmente aquilo ia demorar muitos anos a receber. Enquanto em Portugal não diziam nada. É curioso. Pois é que depois tens essa... o problema é que os auditores, pelo menos a ideia que eu tenho, têm hoje em dia uma muito má imagem pelo mundo fora, porque são vários escândalos que são... Primeiro porque o incentivo do auditor é sempre... Não... Se tiver que tomar uma decisão é não reportar, não é? Porque está ali a receber dinheiro daquela empresa. Mas ela quer é que a coisa continue. Portanto, tem os incentivos... Quando os bonuzinhos todos dos senhores auditores são pagos pela própria empresa que eles estão a auditar. É isso, tem os incentivos todos trocados. E depois há muitos escândalos por aí fora. E nós temos vários. E em Portugal, um dos mais recentes é o BES, que a KPMG ainda hoje sai notícias. Estou em tribunal. Não sei se já foi tudo resolvido do problema da auditoria do BES, né? E tudo o que se passou. Isso é principalmente relevante para clientes que sejam significativos, para clientes grandes. Agora, para os pequeninos, eles não vão pôr as mãos no fogo, ou não vão manchar a sua reputação por causa dos pequeninos. Portanto, faz mais sentido ler para empresas pequenas. É a conclusão que eu tiro. Porque para empresas pequenas, o auditor vai ter uma mão um bocadinho mais pesada, porque aquele dinheiro não faz grande diferença. Imagina. Vocês acham que ainda vamos aos outros temas? Não. Já vamos quase no fim. Sim, se calhar é melhor não. E podemos explorar mais este. Há aqui tanto pano para mangas. E agora fica tudo em silêncio. Quero sem saber. Não, vamos lá. Eu vou ao meu, que também é curtinho, e vamos a isso. Vamos seguir o stick to the plan. Ainda mais coisas a dizer sobre checklist. Olhem que eu tenho 40 minutos. Então, 40 minutos. Eu em 5 arrumo isto. Pronto. É um artigo, isto porque eu não tinha artigo até o artigo, o tema até 10 minutos ou meia hora antes de começarmos a gravar. É um artigo do Master Invest, que é um blog, um site financeiro, sobre um novo, um mental model que ele se lembrou que é o middleman, o intermediário, há uma quantidade de intermediários no mundo e alguns são bons e outros não são muito bons. E ultimamente há intermediários que estão a ir por água abaixo por causa da chamada desintermediação, especificamente pela internet, por modelos de internet. Enquanto o middleman, o intermediário, sempre foi muito importante nas supply chains, começa a ser menos importante ou começa a mudar o panorama. Um dos casos, por exemplo, Netflix versus TV, e dou-vos um exemplo. O meu irmão estava-me a dizer ainda esta semana para eu ver a entrevista com o vice-almirante, eu esqueço-me sempre do nome dele, de estas vacinas, o senhor que aparece de camuflado na televisão. É o Gouveia, não é? Gouveia qualquer coisa. É verdade. Gouveia, não é Gouveia Mel? Como é que eu passo? Sim, é Gouveia Mel. E eu vi, confesso que a entrevista muito cheia de sono e não a vi toda, e o meu irmão estava a dizer que valia a pena. Eu não achei assim nada de outro mundo, foi porreiro, porque o senhor dá para ver o lado, porque ele parece sempre na televisão, parece sempre uma pessoa muito fria e distante, e deu para ver um lado mais humano, mais pessoal sobre ele e tal, mas eu não tirei dali assim muita coisa, e confesso também estava a ver com sono, etc, etc. Portanto, se visse outra vez, talvez tirasse mais coisas. Portanto, aqui o problema pode estar do meu lado, mas lembrei-me, e até comentei com o meu irmão, hoje em dia nós pegamos no Spotify, qualquer coisa de podcast, tanto faz, e temos acesso a entrevistas e a conversas e a pessoas e a ideias e a conceitos fora de série excelentes. Portanto, este intermediário que nós temos, que é a televisão, para nos ter conteúdos, começa cada vez mais, obviamente que ainda temos muita gente a ver televisão, mas começa cada vez mais a ficar obsoleto, porque, e não estou a dizer que vai desaparecer, porque há sempre espaço para tudo, mas porque nós abrimos uma série de podcasts do que quer seja, e temos acesso a ideias incríveis e a pessoas inspiradoras e não precisamos de estar à espera que uma pessoa, por acaso eu não sei como é que funciona a RTP ou a SIC ou assim, mas eu acho, há um diretor de conteúdos e depois eventualmente tem uma equipe, mas vamos dizer que são 3 ou 4 pessoas que decidem tudo aquilo que nós vemos. Portanto, eu diria que em Portugal, nos 4 canais, e se alguém souber mais disto, que nos diga, eu tenho alguns amigos na RTP, até lhes posso perguntar,
há 15 pessoas em Portugal que decidem o que todos os milhões de portugueses veem. Portanto, estas 15 pessoas são responsáveis também por parte da nossa educação e do nosso entretenimento. Outro dos casos era a Foot Locker. Eu lembro de olhar para a Foot Locker e até escrevi uma análise que estava pública, entretanto fechei, mas posso voltar a abri-la. E a minha conclusão era: por que raio é que existe a Foot Locker? Ou por que raio é que existe a Foot Locker na escala que tem? Que está em todo o lado. Agora se calhar já está em menos lados. Isto foi em 2018 que eu analisei a empresa. E eu lembro que ela representava 10% da venda das vendas da Nike, que, ao contrário, representavam 60%, 67% das vendas da Foot Locker, ou seja, 67% das sapatilhas ou dos ténis, depende de onde se ouvem, que a Foot Locker vende são Nike. Portanto, há ali um poder da Nike brutal. E a pergunta que eu fazia é: a Nike pode simplesmente vender isto online, não precisa da Foot Locker, ou de tantas Foot Lockers, na verdade. E este artigo vem buscar o John Huber, de quem já falámos aqui várias vezes, que a conclusão dele, com umas palavras melhores do que as minhas, é exatamente a mesma. Tipo, especialmente no retalho, há aqui intermediários que não servem, ou que servem, cada vez têm menos poder e menos importância. A seguir pior do que isso no caso da Nike. Imagina, tu vais lá porque queres experimentar, mas sabes que online é mais barato. Portanto, tu usas a infraestrutura caríssima da Foot Locker, que é aquele espaço no centro comercial ou o que seja. Experimentas, vês o tamanho indicado, e depois, isto fica-me bem, e depois mandas vir online. Aqui é sempre aquele pau de dois bicos, que é: se tu tiveres muitos clientes e eles todos forem uma parte de porcentagem da tua faturação, né, normalmente o preço está do teu lado, né? Se tu tiveres só 1 ou 2 clientes e eles forem muito maiores do que tu, o controle está do lado do outro. Exatamente. E essa é uma das dinâmicas que se deve ver. E é o ponto onde eu vou a seguir, mas antes o Gonçalo agora lembrou-me de uma excelente. Eu já aqui falei várias vezes da minha dificuldade em escolher cadeiras de escritório, e agora podia mostrar-vos. Agora tenho um banco de escritório que não é cadeira, não tem costas, que é para eu dar mais direito por causa das minhas costas, e ratos, por exemplo, também. E outro destas coisas é colchão. Eu também passei horas deitado no IKEA, de colchão em colchão, porque um tipo só consegue mesmo saber se gosta daquele colchão ao fim de dormir umas quantas noites ali, ver aquele não faz moça, ou é duro demais, etc. E no outro dia estava em conversa com um amigo e pensei: devia haver uma loja onde nós íamos lá experimentar cadeiras e colchões e tal, e podíamos trazer para casa durante 15 dias. Tipo, pagávamos e trazíamos para casa, seja o colchão, seja a cadeira, seja o rato, de aluguer deste material, que é difícil de escolher. Pronto. O problema disso, no caso dos colchões, por exemplo, é que depois ficavam usados rapidamente. Ninguém queria usar. Pronto, vai daí, as marcas tinham que pensar. E agora, houve uma marca que pensou nisso, ainda bem que perguntas nisso. Há uma marca que eu, quando era estudante de arquitetura e mesmo depois de arquiteto, há uma revista que se chama Croquis, que é a revista de arquitetura, e tem sempre muita publicidade com coisas relacionadas com arquitetura e design, e vinha sempre uma cama que é a Hastens, que eu acho que é sueco ou assim, e eu lembro-me que o slogan é: porquê pagar 20 mil euros por uma cama? E outras vezes, noutras publicidades, o slogan é: a melhor cama do mundo. Daí que eu agora faço a publicidade ao nosso podcast como o melhor podcast sobre ações em Portugal. Vai daí esta Aston, sabe o que é que faz? No outro dia eu estava em Coimbra, num largo ali da Portagem, em Coimbra, que é na Baixa de Coimbra, vejo um hotel da Astons e dizem-me: tu pagas 500 euros por noite. E eu, em Coimbra? Devem estar malucos. Tipo, não, quem é que vai pagar 500 euros por noite em Coimbra? Sabem o que é que estes tipos fazem? A Astons, isto serve de showroom. As pessoas vão lá pela cama, porque sabem que é a melhor cama do mundo, em teoria, vão lá experimentar, e assim a Aston não paga showrooms, pagam-lhes para ter showrooms em Coimbra e noutros sítios do mundo, e as pessoas experimentam a cama e um dia eventualmente podem comprar a cama, ou compram a cama. Portanto, eles inverteram a coisa. Em vez de pagarem para ter o showroom, têm o showroom e as pessoas ainda lhes pagam a eles para terem o showroom. Brilhante. Se isto funciona ou não, não sei, mas é brilhante a ideia. O outro lado disto, Diogo, tu estavas aí a dizer, este tipo comenta que o Alan Meekham, eu não sei se vocês já ouviram falar do Alan Meekham, que era do Arlington Value,
E o Arlan Meakin foi, até num artigo muito conhecido no mundo dos investidores, foi tido como, é um puto, acho que ainda mais novo do que eu, é um puto para este mundo do investimento, não é? Foi tido como o próximo Warren Buffett, porque estava a ter retornos excelentes. Eu não sei o que é que aconteceu ao Alan Meakin, mas o outro lado disto tudo e deste mental model do middleman é que existem middlemans, intermediários em que nós queremos investir, ao contrário daqueles tipo Footlocker que eu já comentei, que é exatamente aquilo que o Diogo comentava, e ele chama-lhe o middleman ou distribuidor ampulheta, que é a montante, ele quer uma grande dispersão, ok, pouca fragmentação da indústria, que tem que passar por esse middleman toda e depois a seguir também uma grande fragmentação de clientes. E de preferência que esse middleman tenha uma componente do chamado high touch service, ok? Que tenha que fazer alguma coisa que não se possa fazer online ou etc. Eu estive a tentar perceber ou lembrar-me de algum middleman assim. Lembrei-me talvez da O'Reilly, ok? Que é uma empresa que vende, um retalhista de peças de automóveis, e porque as pessoas não sabem o que precisam quando alguma coisa avaria, eles precisam de um high service, as lojas, ou seja, não é tão disrupcionável assim pela Amazon e outras que tal, porque nós precisamos de ir à loja saber o que é que precisamos e que ferramenta precisamos. Não tenho certeza se é, mas é possível que seja. Eventualmente lembrei-me da Apple, é um middleman com muito poder, mas não tem esse high touch service, e agora está a saber que vai, na App Store provavelmente vai ter que abrir para outras App Stores, etc, etc. Mas aqui está, há dois tipos de middleman, podemos dizer distribuidores ou intermediários, uns que estão a perder valor e outros que eventualmente não perdem tanto valor. Se lembrarem de algum deste lado que seja o middleman ampulheta, sou todo ouvidos, tanto vocês dois como quem nos está a ouvir. O que quer dizer com ampulheta? Ampulheta quer dizer que upstream há muito, é muito fragmentado o mercado, não tens um grande, é aquilo que dizias, não tens um grande fornecedor ou uma grande entidade, tens montes delas, ou seja, tu tens poder sobre elas. Já sei o que é que o Diogo vai dizer. E depois, e depois Estou no sempre meio, a pregar, mano. no meio tens o middleman e depois pronto. Take away, meu, autêntico. Claro, claro. Não há como enganar. Mas a história é se esse high touch service, ou se esse serviço que eles prestam pode ser prestado por outros. A dúvida é essa. Exato, a dúvida é essa. Porque aqui especialmente, poder pode. Aqui especialmente neste caso do Alan Meakin, ele até, eu acho que ele estava a referir, pelo que eu li do artigo, a coisas, por exemplo, industriais, que os clientes querem, toda a gente quer que, quem te está a fornecer o que quer que seja, uma peça, o que quer que seja, tu tens a garantia que aqueles tipos são bons e que ficam ali e não queres ir ao outro, ok? No caso, eu não conheço muito bem a Just Eat Takeaway, mas eventualmente podes ir a outro, ou não? Eventualmente podes. Não vai, quer dizer, não vou dizer que não vai, mas a Takeaway tem mais seleção e é mais barato, e melhor qualidade de serviço. Não, mas agora passando para o ramo industrial, como estás a dizer, eu não sei se a Copart é um bom exemplo disso. Eu acho que a Copart, vocês sabem qual é que é a empresa? Dos leilões e da sucata lá nos Estados Unidos. Mas pronto, mais fácil dizer. A Copart acho que seria um bom exemplo, mas mais fácil para falar, por exemplo, a Carvana, que é do stand digital de automóveis, é um exemplo disso, apesar de ser digital e físico, não é? Porque eles agora também já têm, mas a ideia seria juntar compradores de carros e vendedores de carros de um lado. E é um mercado altamente fragmentado, se bem que menos hoje em dia do que já foi. E pronto, e enquanto for fragmentado, eles acabam por ter muito mais poder. Agora tem uma nuance negativa, na minha opinião, que é um mercado de pouca frequência. Uma pessoa, um cliente compra um carro, se calhar uma vez, vai em média, não sei quanto é que está, mas de 7 em 7 anos. Não é uma coisa que tu vais lá todas as semanas. Não?
Uhum. Em Portugal é superior a 10 anos a média neste momento do parque automóvel. Nos E Estados isso Unidos faz está com em que perca 12. muito. Isso faz com que 12, perca muita força. Isso é uma das coisas que o fundador da Meituan lá na China, ele tem um blog sobre plataformas, né? Sobre o poder das plataformas, e ele diz isto muitas vezes, quanto mais frequência tiver a utilização dos utilizadores, mais forte é a network effect. Uhum. Se tiveres que ir lá de 7 em 7 anos, pá, se calhar é muito mais fraca. Se calhar os hotéis, que tu tens que ir lá se calhar uma vez por ano, é mais forte do que isso. Se calhar a food delivery que vais lá todas as semanas Todas é... as semanas. E as redes sociais, como a pessoa vai lá todos os dias, então tipo, esse tem um máximo de network effects, não é? No caso dos Todos os carros, dias, todos os dias cai de hora a hora, não é? Meia hora, mas pronto. no caso dos carros, é só lembrar que os tipos depois fazem manutenção e essa sim obriga a ir mais regularmente. Foi a maneira que eles encontraram para aumentar a frequência de uso ou de necessidade dos stands. Por mim, podemos passar ao próximo tema porque não há muito tempo no relógio. Vamos a isso, Diogo? É isso. Pá, o meu tema, e então eu trago-vos o tal artigo sobre isto. Vocês não têm aqui os gráficos, mas depois se calhar o Maurício mete ou eu posso pôr-me, eu também já tive para responder e às vezes desleixo-me um bocado nos comentários porque não passo lá, mas traz um gráfico que Mas, vem... desculpa, curiosamente não dá para pôr links nos comentários, o YouTube apaga logo, tem-se pôr mesmo na descrição. Sério? Eu já tentei pôr e aquilo é logo apagado. Yeah. Tiras o Olha. HTTP ou assim? Sim, sim, exatamente, dá para pôr, substituírem um asterisco por O, e já é assim. Mas que basicamente é um gráfico que vem complementar um estudo já, que pelo menos para mim acho que já é muito frequente, que muita gente fala dele, sobre o quão pior são os retornos dos investidores se eles perderem apenas os melhores dias em bolsa nos últimos 20 anos. E o estudo aqui é exatamente a 20 anos, e basicamente ele mostra 3 gráficos: o gráfico tradicional do SP500, o gráfico do SP500 tirando os 10 melhores dias, e o gráfico do SP500 agora tirando os piores 10 dias. E a diferença de retornos, obviamente que se nós perdermos os 10 melhores dias, a diferença era grande. Portanto, o retorno nos últimos 20 anos foi de 909%. Se perdermos aqueles 10 melhores dias, o retorno passa a ser só de 350%, 356%. Portanto, é uma queda muito grande. E este era o argumento do buy and hold. Epá, basta estar os 10 dias fora, não é? Em 20 anos vezes 365, vejam a quantidade, são 7.000 dias que tens, perdeste aqui mais de metade do retorno. Olha, o Gonçalo fez o favor de pôr ali o Espetacular. gráfico. Muito bom. Perdias ali mais de metade do retorno do investimento. Agora, Então, peraí. O que nós estamos a ver, a linha vermelha. A linha azul é a de referência, é o SP500 dos últimos 20 anos. A linha verde, podes ir para o outro lado, Gonçalo. Muito bom. A linha verde é o SP500 perdendo os 10 melhores dias e os retornos caem para menos de metade. Ok? E o argumento é o buy and hold. Né? Mas este senhor agora mostra quais é que são os retornos perdendo os 10 piores dias. E essa é a linha vermelha. E a diferença é ainda mais absurda, mas para cima, em que os retornos passam a ser 2.321%. Portanto, se uma pessoa, em vez de perder os 10 melhores, perdesse os 10 piores, triplicava, quase que triplicava, não chegava, quase triplicava os retornos anuais do SP500. E qual era a conclusão que ele dizia? Que ele depois também punha aqui, diz? Isso é por causa do efeito exponencial, não é? O efeito que tem acrescentar 2 pontos percentuais a 7%, ao tirares a 7%, o acrescentar tem um impacto muito superior. É isso que estamos a ver, é o efeito exponencial. Já viram ali a partir de 2020, do crash do Covid? Tipo, um absurdo aquela subida. Mas isto bem apresentado teria de ser com escala logarítmica, porque o mais recente vai parecer sempre muito maior. É verdade. Estás aí já por um problema de framing, não é? Sim. Outro ponto aqui interessante que ele disse, que é dos 20 piores dias, dos 20 piores melhores dias, ou seja, a combinação são 10 piores e 10 melhores,
11, porque normalmente eles costumam estar juntos um com o outro, não é? Porquê? Porque em épocas de crise que a volatilidade dispara e, portanto, é nessas alturas que tens os piores dias, mas também é nessas alturas que tens os melhores. Desses 20, 11 deles foram no período de 2008, 2009. Okay? Portanto, nos últimos 20 anos, esse foi claramente o período mais volátil dos últimos 20 anos. 6 deles foram em 2020. Portanto, o ano passado. Sim, o ano passado ainda. E depois temos um deles em 2002, um deles em 98 e um deles em 97. Portanto, espera aí, conjunto maior e pior e melhor, é isso? Sim, sim. Ele não está a discernir. Okay. Ele diz os 20 piores ou melhores dias, 10 são melhores, 10 são piores. 11 foram em 2008, 2009, 6 foram o ano passado, e depois há um em 2002 sozinho, um em 98 sozinho e um em 97 sozinho. Portanto, basicamente, tirando 2008, 2009 e 2020, não houve grande... Quer dizer, pode ter havido, mas foram períodos muito menor turbulência do que estes dois. Isso não parece um bocadinho estranho? Eu acho que isso tem a ver exatamente pelo fato que estamos a falar agora. As amplitudes vão ser muito superiores em termos de percentual sobre capital investido agora nos últimos anos. Porque? Não, mas... Por causa do efeito compounding. Agora... Não, mas estas quedas e subidas são diárias, não é? Portanto, não é maior... Mas a amplitude desta linha que estamos aqui atrás, estas quedas diárias têm um impacto muito maior na amplitude de... sim, sim, sim. Portanto, eu não sei como é que ele está a fazer o cálculo. Se fizer com base em valores absolutos, claro que a volatilidade vai estar toda no último ano. E como aparentemente ele chega a essa conclusão. Agora, se fizer em termos relativos e logaritmos, já devia estar... é muito estranho pensar que 2000 não tenha tido uma volatilidade com um ou outro dia, ou mesmo 2008. Houve movimentos muito significativos. Como assim? Mas é exatamente isso que ele está a dizer. Não, mas ele tem 1998, não tem 2000. Não. 11 são em 2008, 2009. 6. E 6 são em 2020. E depois há um dia desses em 2008, em 98, um dia desses em 97 e um dia desses em 2002. Pois isso é que me parece muito estranho, não é? Só um dia desses todos. É que essas alturas tiveram muita volatilidade. Então 2008 teve muita volatilidade. Então, mas 2008 sabe? Estão lá 10. Claro, ok. E quanto é que tem para 2020? Exato. 6. Okay. Ou seja, no fundo, tu tens dos 20 dias, 17 deles são em 2020 ou em 2000, ou no... Ok. 2019. Eu só não percebo porque é que é 98 e não é 2000. Não houve um crash em 2000, malta? Porque provavelmente isso não foi um crash, mas não foi um crash repentino. Não foi repentino, foi algo duradouro. E o que é que aconteceu em 98 para ser alguma coisa repentina? Provavelmente 98 e 97, agora estou a especular, eu presumo que sejam mais dias para cima, com volatilidade, mas a subir do que a descer. Não, lendo o livro do Long Term Capital Management, como é que era? O livro... aquele sobre, sabem, aquele fundo tinha todos os PhDs e não sei o quê. Eles foram ao Shark em 98. O LCTM, acho que é assim o nome do fundo. Long Term Capital Management, é isso mesmo. É como é que o livro se chamava? O livro é espetacular. E eles... também já li o livro, mas não me estou a lembrar. Esse livro é que acho que é o Smartest Guys on the Room, acho eu. Exatamente, é esse, The Smartest Guys in the Room. E basicamente eles faziam arbitragem e nessa altura houve grande expressão entre os ativos de risco. Principalmente houve uma crise na Rússia e uma ligeira crise asiática e que levou a grande volatilidade intradiária, dia para dia. Não houve, o mercado em si, americano pelo menos, não caiu muito, mas houve muita volatilidade. Portanto, lá está explicada aí essa parte. E eles depois tiveram grande dificuldade em desfazer-se do portfólio. Na altura eles até foram falar com o Buffett para comprar. Mas o Buffett estava... Lembras-te dessa história? O Buffett estava numa viagem com o Bill Gates na Antártica
Ok. Uma coisa assim. Yeah. Ou no Não tinha Alasca. rede. Não, era no Alasca, acho que era no No Alasca. Eles tinham Tinha aí ali ver. dinheiro à mão. Eles tinham em ver qualquer coisa, também era de negócios, na verdade, tinham em ir analisar qualquer coisa para lá e não tinha o telefone, mas acho que entretanto ele depois chegou a fazer uma oferta, só que eles sentiram-se um bocado envergonhados, não é envergonhados que quer dizer, mas é humilhados e não aceitaram a oferta dele. Yeah. E pronto. Esse fundo tinha 2 dos criadores das fórmulas mais usadas em opções, que é Black Scholes. Sim, sim, não, eles eram geniais, e o Buffett na verdade conhecia-os, por isso, daí a oferta, porque alguns deles trabalharam na Goldman Sachs e o Buffett diz isto em algumas entrevistas, eram pessoas, boas pessoas, pá, e eram gajos efetivamente geniais, mas estavam alavancados 300 vezes, é o que dá. Tinham um processo infalível até que deixou de ser infalível. Mas um pushback que eu tenho a esta tua análise era que quando eu penso em market timing, não penso em day trading. Portanto, não penso em perder. E por cima que estes dias são ligeiramente separados entre si. O que ele diz aqui, a conclusão depois que ele diz aqui é que active management, não é? A gestão ativa, pode trazer alguma coisa para o jogo. E apesar de não ser day trading, não é? Tu podes efetivamente decidir, isto agora está um bocado caro e vendes, não é? Não, mas depois... não é bem isso que ele está a dizer. É porque, ainda mais que a junção destes dias, dos dias melhores, dos 10 dias melhores, costuma ser logo a seguir ou antes, ou naquele período dos 10 dias na mesma piores. altura, sim. Portanto, e para isso tinhas de estar a comprar e vender nessa altura. Exatamente. Sim. Uma coisa que me fizesse mais sentido fazer era ter algumas regras e ver se aplicar as regras para o passado, não é? Ou comprar com base em múltiplos, e se isto faz sentido e se cria algum alfa ou não. Agora, assim, o que é que acontece se eu perco os 10 melhores dias ou os 10 piores? Ainda mais não tendo qualquer capacidade de identificar estes dias. Eu acho que este artigo, a conclusão para mim deste artigo é que vem desmistificar a história dos 10, se perderes os 10 melhores dias, não é? Porque a verdade é que o buy and hold é uma boa estratégia, mas o argumento de se perderes os 10 melhores dias, não sei o quê, isso não significa nada, não é? Na prática, é um argumento falacioso e isto vem demonstrar exatamente isso. Se é falacioso para um lado, também é para o outro. Não é? Portanto, não é por isso que é uma boa estratégia. Exato. Depois, muitos comentários pediam para ele mostrar este gráfico atrás, mas excluindo os 10 melhores dias e os 10 piores dias. E ele mostrou. Ele mostrou, e não há grande diferença. Se os 10 piores e os 10 melhores é praticamente igual, ligeiramente, um bocadinho superior de uns por cento. Mas dificilmente estatisticamente relevante ao longo de 30 anos, é assim, um bocadinho melhor. Sim. Portanto, o que basicamente é, olha, não é? Porque o argumento parecia que se excluires os 10 piores consegues fazer muito melhor. Mas na verdade não, porque se escolheres os 10 piores e os 10 melhores fazes exatamente o mesmo. Este gráfico aqui atrás de mim só prova que aquilo que eu estava a dizer do impacto exponencial, não é que faças muito melhor excluir os piores. É só porque, como tem um efeito add-on a um retorno que já ias ter, o teu retorno ainda fica mais potencial. Porque eles, na verdade, um cancela o outro. Não é? Apesar de não passar pelo gráfico, os 10 melhores dias cancelam os 10 piores dias. Exato. Se convulsionares os dois gráficos, tens a do meio. Acham? Tem que ser. Sim. É matemático. Não, mas foi o que ele mostrou. Ele depois criou o gráfico excluindo os 10 piores dias e os 10... lá. Ok. Não, porque os 10 piores podem não ser tão piores do que os melhores. Aparentemente são ligeiramente piores em valor absoluto, mas muito ligeiramente. Não acredito que seja estatisticamente relevante e, portanto, tinhas uma ligeira alta performance ao índice, mas muito pequena. Mas, olhando para este gráfico atrás de mim, parece que a tua performance seria gigante. Não é? Se conseguisses excluir os dois ao mesmo tempo. Sim, mas não é verdade, É o compounding. É o compounding. Isso fez-me lembrar uma vez, eu ter lido várias vezes, algumas, que os dividendos, quando reinvestidos, são responsáveis por mais do que 60% dos teus retornos. Mas isto não é bem assim, porque basicamente o que é responsável por 60% dos teus retornos
é o fato de passares de teres uma rentabilidade de 5% para 7%. Não, tens aqueles 2% adicionais. Esses 2% vão-te dar 60% do dinheiro final. Mas é só por causa do compounding, porque isto cria esta magia do compounding. Não sei se perceberam aquilo que eu disse. Sim. É que o impacto de 1% adicional, apesar de ser sobre neste caso 2%... Ao fim de 50 anos é muito grande. É muito dinheiro. E ele usa um time frame de 30 anos, portanto qualquer desviozinho tem um impacto muito significativo, principalmente se for add-on, se for acima do retorno que já ias ter. Meus amigos, estamos a chegar ao fim. Sim, olha, eu concluo. Olha, posso só dizer uma coisa, agora lembrei-me com isto. O Ron Barron, não sei se sabem quem é, mas é um investidor que ultimamente está muito na berra porque investiu na Tesla, não é? Há uns anos e é um 10-bagger já para ele, ou mais, já nem sei. Foi dar uma entrevista ontem ao Rubenstein, acho que é assim o nome dele, David Rubenstein, já não sei, é que dá as entrevistas. É dono de um private equity, não é? É da private equity. Claro, Pá, e foi giro de ver, epá, eu que ao início tenho um bocado de aversão, lá está a Tesla e este senhor ter investido na Tesla na altura não me trazia boa imagem, mas ele é um investidor fora de série, com retornos incríveis ao longo da vida toda, e é giro ver que ele tem empresas no portfólio dele desde 95. Tipo, a Charles Schwab, por exemplo, foi um investimento dele que ele fez, e acho que ele fez um investimento, começou a fazer em 93 ou 94, ainda hoje tem no portfólio, e tem cima de empresas que têm há décadas ou mais de 30 anos, epá, e tem retornos fora de série. E inclusive é na Tesla, que ele já investiu na Tesla há 15 anos atrás e continua a ter as ações da Tesla e pronto, basta ver o gráfico dela nos últimos 15 anos. Pá, e é muito giro de ouvir falar, acho que vale a pena irem ver, se quiserem ver. Já tenho aqui, e se calhar alguém te vai pedir, talvez não, isto encontra-se no Google facilmente. E agora, só para terminarmos isto, felizes da vida, amigos, nós conseguimos mesmo, eu já não sei qual foi o número do episódio, acertar no topo da Tesla e dizer que vinha abaixo. Até agora, até ver, vamos ver. Não importa! Isto é tipo aquele ditado chinês de quando está tudo, não conhecem. Epá, eu nunca sei ao certo que é. O cavalo é uma família com um avô e uma criança, eu acho que já contei aqui. E o cavalo foge e não sei o que, e fica toda a gente, ei, o cavalo fugiu, que azar, e não sei o que mais. E o chefe de família disse, azar porquê? Não, deixa ver, espera. E passados uns dias o cavalo aparece e traz está-me a faltar a palavra. Um conjunto de cavalos vem com ele, em vez de vir um sozinho, vem uma data de cavalos, não é? Uma manada de cavalos. E fica toda a gente na vila todo contente. Ei, que sorte tu tiveste, veio uma data de cavalos, etc. E o homem vira-se outra vez e diz assim, calma, não sabemos se é sorte. Vem mais uns dias e o filho dele, por causa de umas coisas, de uma rixa entre os vários cavalos, parte uma perna. Né? E os gajos voltam a perguntar, voltam a falar com ele, ei, o teu filho partiu uma perna, não sei o que azar. E ele continua sempre, calma, não sabemos se foi azar. Vamos ter calma. Mais uns tempos, mais umas semanas, a China entra em guerra lá com a Mongólia e toda a gente é chamada para ir para a guerra. E eles passam lá na aldeia, levam toda a gente e o filho dele não vai para a guerra porque tem a perna partida. E os outros todos quase morreram e ele não teve que ir. E toda a gente a dizer, que sorte, não sei. E ele volta a dizer, e isto sucessivamente, isto continua. Não sabemos se foi sorte. E é um bocado isto agora com a Tesla, estás a dizer que atingimos que foi sempre a subir desde que nós falámos. Até agora estamos certos. Não, foi sempre a descer, desde que nós falámos. We call it tops. Nós dissemos, da Tesla, nós dissemos isto daqui vem para baixo. E veio. Não, então essa quase é máximos. Não. Está para aí 10%. Não. Olha que não. Mas olha, olha que não. Eu gosto, 754, nós dissemos isto nos 880. Pronto, ok. Mas já esteve mais abaixo, já está a voltar. Então, vocês não viram o lançamento da Inspiration 4 da SpaceX? A SpaceX meteu agora 4 CVs, não é? Não, a questão daquilo é que são civis, não é? Eles não são. Aliás, há lá um gajo que é CEO e fundador de uma empresa que está no SP500. Não sei se está no SP500, mas está na Russell, se calhar 2000. Na bolsa. Está na bolsa, sim. Mas é grande, ele é bilionário. Mas aquela ideia, até houve um artigo na New York Times que era
a SpaceX mete um bilionário e 3 pessoas ordinárias no espaço. Ordinary people on space. Pá, que aquilo foi um escândalo. Mas pronto. Só que aquilo supostamente são 4 civis. E a ideia é essa, vão passar 3 dias em órbita. Portanto, depois da SpaceX fazer isto, pá, eu duvido muito que a Tesla vá cair. Agora, isto é tudo marketing para a Tesla. Apesar da empresa não ser a mesma, mas é tudo marketing. Olha, acabaste de me lembrar de outra coisa e há que dar aqui um abraço de parabéns ao Tiago Reis Marques, que, para quem não conhece, é um psiquiatra português de Coimbra e meu amigo, que acabou de levar a sua empresa para a Bolsa, para o Nasdaq, que se chama, deixem-me ver, não sei se vou saber dizer, Pasitea Therapeutics, e levantou 24 milhões para ir estudar psicadélicos na cognição e no cérebro. Portanto, temos aí um migalhaço. Eu vi isso no LinkedIn algures, meu. Qual é o nome da empresa mesmo? Pasitea. Pelo menos é assim que eu leio. Se calhar, se formos a ler bem, não é bem assim, Therapeutics. Mas pelo que me pareceu, não tem vendas, não tem um produto, não tem grande coisa, mas não importa. Há que dar os parabéns. Claro, então. E acho uma boa iniciativa. Finalmente, ao fim de 60 anos, né, desde o Nixon, se poder finalmente fazer estudos sobre os ativos. Não podia? Psicadélicos? Sim, psicadélicos, sim. Psicobilina e as outras. Tens que nos contar mais sobre isso, Diogo. Olha, mas... Eu não percebo nada sobre isso, mas sei que durante 60 anos tiveram proibidos os estudos, não é? Nunca ninguém fez estudos, e que agora voltou-se a começar a fazer estudos sobre isso para fins terapêuticos. Deste-me uma ideia, eu já entrevistei uma vez o Tiago quando eu estava na rádio, fazer um programa de rádio, se calhar um dia se chama o Tiago aqui e faço-lhe uma entrevista. Gonçalo? Seria muito giro saber como é que foi a experiência dele não IPO, ainda que numa empresa pequena. Mas ele foi lá tocar, não foi lá tocar o sino, não foi? Não sei, acho que não, pelo menos ainda não apareceu. E tocar o sino, acho que é depois não tem que bater com a data em que entras em bolsa, tenho a ideia. Não tem. É assim uma cena simbólica. Sim, pode ser mais tarde. Meus senhores. Mas antes de terminarmos, só gostei muito do conto popular do Diogo e fez-me lembrar aquele outro ditado popular, o facto de não sabes de qual desculpa, dito isto de forma, não sabes de que pior sorte a tua má sorte poupou. Percebe? É espetacular. Sim, senhor. E isto pode ser visto também como aqueles investimentos que tu fizeste e que podes considerar má sorte, mas aprendeste algo sobre eles e realmente podem ter poupado depois piores investimentos. Exato, olha, a Aspire Global veio dele ter investido na cofina e ter perdido dinheiro na cofina. Já viste? Afinal, então, teres perdido dinheiro na cofina foi má ou boa sorte? Mas esse aí, há males que vêm por bem, não é o mesmo. Não é o mesmo. Sim. Houve um que foi bom. Foi, e aprendi muito com o investimento da cofina. É isso mesmo. Meus senhores, até para a semana. Um grande abraço, pessoal. Força.